Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui com meu amigo, recém-amigo, né? Conheci há pouco tempo, Francisco Martellini. Francisco, ele é lá de Limeira, trabalha, né, na Inova Unicamp, mas mais do que eu ficar apresentando o Francisco, eu vou pedir para o Francisco, né? Se apresenta aqui para os nossos colegas, a gente está numa conversa aqui super bacana hoje, que vai ser sobre fontes de informações. Então eu vou pedir para o Francisco se apresentar. Vamos lá, Francisco. Eu sou o Francisco, como o Henry falou. Hoje eu sou bolsista na Inova Unicamp, eu estou no meu último ano do curso de Administração Pública e eu trabalho com dados. Na verdade, eu tenho me especializado em ciência dos dados, né, que é a grande profissão do momento. E nesse meu último ano eu estou sendo bolsista, estou trabalhando na Inova Unicamp junto com a diretoria de propriedade intelectual. Mas eu tenho uma história longa porque eu vim de um curso de física, mas isso a gente vai conversando agora. Caramba, você veio do curso de física, é isso? Eu vim de um curso de física. Eu comecei a fazer física. Na verdade, é assim: eu comecei a fazer física na USP e eu tive que parar o curso mais de uma vez porque eu cuidei da minha avó com Alzheimer e da minha mãe com câncer. E você vai, volta, vai, volta. No fim, minha avó faleceu em 2009, minha mãe hoje está bem. E na hora que eu deveria voltar, eu estava um pouco frustrado com a minha área, porque eu gosto muito de física, mas eu também gostava de outros assuntos. Eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre gostei muito de algumas coisas de administração sempre me encantaram. Então eu falei, vou voltar para casa, para Limeira, que é onde eu moro hoje, e vou mudar de curso. E foi uma decisão um pouco acertada, porque vindo para administração pública, eu consegui aplicar muita coisa que eu vi na física e trabalhar com dados. Eu não trabalharia com dados hoje se não fosse meu passado com a física. Olha só, hein? Eu tenho vários amigos físicos, né? Um colega meu tem a certeza que vai assistir esse vídeo, é o Gesil segundo, né? Sampaio, né? Ele é lá da UESC e ele é físico também, viu? E ele também é um físico que veio para o mundo da propriedade intelectual, da inovação. Eu acho que físico gosta dessas coisas, da complexidade dessas coisas, né? De resolver problema difícil. Eu acho que a física de plasma lá do Gesil estava muito fácil para ele falar, fazer uma coisa mais desafiadora. Eu vou trabalhar com inovação no Brasil, né? E o nosso amigo Gesil, que vai ver esse vídeo com certeza, tenho certeza, ele vai curtir pra caramba, ele trabalhou diretamente, né, com o marco legal da inovação tal, e mexer, né, com assessoria parlamentar, essas coisas todas. Eu acho que aí ele se encontrou num lugar que realmente, né, que a complexidade fica grande. E aí quando ele quer uma coisinha mais simples, ele volta lá para a física de plasma dele, né, publicar algum artigo científico, obviamente, né, ele é professor lá da universidade, também precisa ter produção científica. Mas vamos lá, contar aqui para os nossos colegas aqui, né, do Contato com Francisco, né, o Francisco trabalha com dados, ele está fazendo, né, a análise de uma conciliação de dados, né, por exemplo, das bases de patentes da Unicamp, com dados externos, etc. E a gente começou a conversar, falei, mas o Francisco contou um pouco dessa história. Ele falou, então, Henry, patente é uma parte dos dados que eu uso, mas eu trabalho assim com vários outros dados, né? Então, dados assim que são pouco comuns as pessoas usarem disso. Falei, não, peraí, dados usarem pouco comuns, me conta mais sobre isso, né? E aí que foi que teve a ideia de falar, Francisco, cara, você tem que marcar uma conversa para a gente conversar com os nossos colegas aí e falar um pouco sobre essas outras fontes de dados, né? Eu falei com eles, não, fontes que, né? Tipo IBGE, Siscomex, né? Como assim? Eu falei, bom, não vou ficar dando spoiler, né? Eu falei, bom, Francisco, ó, é o seguinte, ó, você conhece um monte de dados, as coisas suas, é cientista de dados, tenho certeza que você conhece um monte de fonte, um monte de informação, que para quem trabalha com inovação, quem trabalha na academia, métricas, políticas públicas, etc., assim, é essencial conhecer informação, conhecer fonte, né? Eu falei, então, você se disporia aí a vir, fazer um bate-papo aí com os nossos colegas, né? Aí o Francisco, nossa, Henrique, que legal, obrigado. Eu falei, quem tem que agradecer é a gente, Francisco. A gente está vindo aqui te pedir um favor, né? Para você compartilhar um pouco desse conhecimento que você tem sobre dados, fonte de dados e uma série de coisas. Então, esse é o foco da nossa conversa de hoje, né? E como a gente falou, é uma conversa de amigos, né, Francisco? Então, a gente vai falando, vai tomando chazinho. O Francisco estava falando com ele, né, que
a gente toma muito café nessa época de pandemia, tal, coisa do gênero. Fala, não, acho que quando a gente fica em casa, toma mais café, tal, né? Mas para a conversa não enveredar para o lado do café, que é uma delícia falar e tomar café, né? Vamos voltar aqui, né, para o nosso papo aqui, falar de fonte de informações. Francisco, ó, a palavra está com você aqui e, assim, é desestruturada a nossa conversa, né? A gente vai e volta e vai descobrindo esse caminho. Vamos lá. Bom, acho que fonte de informação, porque pensando em patente, uma das principais fontes de patente, que na verdade começou essa conversa com o Henry, foi o Orbit, que é a grande base de dados de patente que a gente tem hoje, que eu estou num projeto, né, tentando pegar as informações do Orbit, conciliar com as informações que a gente tem na Inova, e eu estava com alguma dificuldade, por isso que entrei em contato com ele. Mas como eu venho de uma área que é a administração pública, que é o setor público, que é uma área muito complicada, eu costumo dizer que a administração pública em si é um curso que ele difere muito do curso de administração, porque mesmo que ele tenha muitas coisas em comum, os problemas são muito maiores, as consequências são muito mais graves. E a gente tem acesso, nós usamos algumas bases para formular a política pública, formular a política social, que normalmente não é comum para as outras áreas. Talvez uma das principais, que a gente acaba usando muito na administração pública, é o CAD único, que é o Cadastro Único de Informações Sociais. Essa base é uma base muito interessante, por um lado, que ela tem, se você pegar os microdados, que são os dados individuais, ele te dá informação por bairro, desidentificado. Isso é uma coisa que quando a gente pensa em fazer análise de dados e análise de política, seja lá de qual política você está falando, a gente normalmente, qual que é a menor escala que a gente tem? É o município, e muitas vezes é o estado ou o país. É muito difícil você achar dados quando se diminui a escala. Quando se fala em informação social, que tem desde os dados do Bolsa Família, de outros programas sociais do governo, para patentes é uma coisa muito interessante, porque o principal objetivo da universidade, da inovação na universidade, claro que ela tem que gerar fomento para a universidade, isso é importante, mas é o retorno social. Então, como é que a gente mede retorno social sem saber como é que as pessoas que vivem no nosso entorno estão vivendo? Nossa, então, só para saber, assim, isso aí para mim é novo, assim, nunca ouvi falar, Francisco, né? Não, então, eu vou dar um exemplo, né? Você tem aí Unicamp, Barão Geraldo ali e tal, você consegue ter dados ali da região do entorno da Unicamp, por exemplo, nesse sistema? Consegue, se tiver pessoas cadastradas no entorno da Unicamp, dentro dos programas sociais do governo, você vai ter dados para o bairro. Talvez Deixa eu te pedir um favor aqui, Francisco. Ó, isso tudo via internet, né? Evidentemente, né? Você tem como ir entrando assim nos sites assim para mostrar para gente? Tem. Peraí, deixa eu ver. Aí eu sou de mesa, hein? Aí você compartilha a sua tela. Eu tenho uma vantagem, Francisco. Quando eu compartilho a tela no Zoom, aí vai sumir minha imagem, fica só você, entendeu? Aí eu posso tomar café, coçar o nariz, tal, fazer uma série. A gente tem um problema técnico aqui. Tá falando que Ah, tá, precisa. peraí. Eu tenho que te habilitar para você ser co-host aqui, peraí. Pronto, agora você pode habilitar já. Vou colocar o desktop inteiro, que é mais fácil. A gente não precisa Fecha o seu Outlook, essas coisas todas, né? Não, tá até comportadinho o meu computador hoje. Olha só, hein? Vamos lá. Eu deixei algumas coisas abertas aqui antes de começar a conversar. E no caso. Opa, deixa eu ver aqui, tem uma coisa na minha frente. Tá, vou abrir uma janela. No caso, essa base que eu falei, a gente chama de CAD único, né? Cadastro único é uma contração de cadastro único. Então, é assim, eu acho que o melhor jeito de achar qualquer base, às vezes, é o Google, porque os endereços normalmente são difíceis de lembrar. Então, se você colocar CAD único microdados, a gente vai ter aqui, ó, microdados no sistema. E aqui está a base dele. Fácil. Que ele te dá os temas mais acessados, então, no caso aqui, o cadastro único, que é dos programas de governo. Esse é uma base específica dos programas de transferência condicionada de renda, e esse é dos programas de assistência social dos municípios. Então, no caso, se eu vim aqui na base, eu posso localizar a informação que eu quero. Então, vamos colocar renda,
E vamos ver o que ele mostra para a gente. Ele encontrou transferência condicionada de renda, que o próprio site do governo, do Ministério do Desenvolvimento Social, fala para a gente que é um tema muito procurado, e é uma coisa, porque está muito relacionado a consumo, né? E assistência social, que é um suplemento de inclusão produtiva de 2014. Mas é assim, vamos entrar aqui no cadastro do Bolsa Família, que talvez seja um dos programas mais conhecidos, é uma das principais fontes que acaba gerando dados para o cadastro único. Eu cliquei ali, eu vou clicar aqui no Downloads. Vamos ver se ele não me faz passar vergonha, né? Não foi? Não, foi. Isso que você baixou agora são várias planilhas com... São várias planilhas, é um pacote com várias planilhas com os dados de renda do Bolsa Família. Tá. No caso, eu abri ela, que o meu computador ele abre aqui na lateral, ele monta como se fosse um CD, um pendrive, tá? Sim. E aí eu vou ter as várias tabelas, e aí o que eu preciso? Eu preciso entrar e ver o que significam essas tabelas. Sim. Então, abrir. Mas aí você abriu a primeira tabela do Zip lá, então. Exatamente. Então, no caso, deixa eu ampliar um pouco aqui. A gente tem a tabela 1.1.1, domicílios particulares por grandes regiões e tipos de programa social do governo. Então, nesse caso aqui são grandes regiões, não chega a informação por bairro. Uhum. Mas olha só, benefícios da assistência social, prestação continuada, programas de erradicação do trabalho infantil. Aí está perguntando, houve trabalho infantil? Não houve? Sem declaração? São outros programas sociais? Enfim, Tá. tem uma quantidade infinita de informação aqui. E aí vem talvez a grande dificuldade de se trabalhar com dados. Isso é uma conversa que eu estava tendo ontem, Uhum. que a grande questão de trabalhar com dados não é só uma questão de você saber a técnica. Por exemplo, eu estou aprendendo as técnicas de machine learning, de métodos de tomada de decisão multicritério, mas talvez a coisa mais importante sobre dados é você começar pelo seu problema. E começar pelo problema significa, ok, eu quero trabalhar com os programas de transferência de renda, mas o que isso é importante para trazer para o universo da patente? Então, eu posso pensar na minha patente e posso pensar em quais informações eu tenho nessa base que são relevantes para eu pensar no retorno que isso dá para a sociedade, o como isso transforma. Entendi. Enfim. Perfeito. Agora, só para ver aqui, você mostrou. Tem algum lugar aí no site que você sabe que tem uma descrição do que tem em cada tabela? Porque tem um montão de tabela aí, né? Tem. Na verdade, isso é um problema das bases de dados do governo de forma geral. Os sites do governo são bem confusos. Eu tenho um projeto pessoal de fazer uma série de vídeos do YouTube detalhando como se faz a busca Tá. e onde estão essas informações. Uhum. Já tem esses vídeos no YouTube ou tem um plano só, por enquanto? Não, isso é um plano. Isso é um plano. Como eu Uhum. estava na fase de terminar meu TCC, eu estava dando prioridade para o TCC. E eu já tinha pensado em fazer isso há algum tempo. Eu tive um blog há muitos anos sobre jogos de RPG e ficção científica. Todo mundo que é da física, em algum momento, flerta com a ficção científica. E eu parei de escrever, e eu já estava pensando em voltar. Mas vamos lá. Enfim, eu tenho as várias bases, qual que é a grande questão? Vem essa questão da gente saber onde está a informação que eu quero. E aí vem esse problema, os dados estão empacotados, às vezes dentro do pacote tem um arquivo em Excel descrevendo o que é cada tabela, e às Tá. vezes não. Então isso implica em fazer uma busca, essa é a primeira parte, que envolve tratar os dados, de fazer uma busca, olhar o dado que eu tenho e olhar o que é relevante. Sim. Nisso, por que é importante a gente trabalhar com ciência dos dados? O pessoal da ciência dos dados trabalha muito com Python, uma linguagem de programação.
O Python é uma linguagem muito simples de mexer, eu consigo fazer ele acessar todas as planilhas para mim e puxar os dados de uma forma que eu consiga analisar sem abrir todos os arquivos. Uhum. Entendi. Então, agora vamos voltar a falar sobre essa fonte aí, né, Martelini? O, o tipo de informação que você consegue extrair é o que você comentou, né? Você consegue uma informação assim que consegue chegar até o bairro, né? Que é realmente assim uma coisa incrível, né? O grau de detalhamento que chega. E além disso, você tem, nesse caso, informações sobre quem, óbvio, né? Sem a informação pessoal, mas quem seria a quantidade de beneficiários, o perfil deles, coisas do gênero. Seria isso, mais ou menos, é isso? Sim, a gente vai ter o perfil dele, porque daí você consegue saber quem que é o perfil daquela região que está solicitando o programa de assistência social. Entendi. Legal. Então, nesse caso específico dessa fonte, que como que chama mesmo? É o CAD único, é isso? É o CAD único. Tá. Então, tem dados, imagino eu, né? Então, para quem está solicitando Bolsa Família, então, normalmente famílias de renda mais baixa, tal. Que outras informações que a gente tem aí no CAD único, Francisco, assim? Bom, Além, né, dessa informação mais óbvia, que são pessoas de mais baixa renda, né? a gente vai tem, bom, se você olhar aqui no site do CAD único, ele vai te mostrando as várias fontes. Tem o censo SUAS, né? O SUAS é assistência social, que trabalha em situação, tem informações sobre pessoas em formação de risco, informações básicas dos estados, inclui isso, é o que eles chamam de suplemento de inclusão produtiva. Na verdade, é assim, o CAD único, ele é a base do Bolsa Família e dos programas sociais. Esse site que eu Uhum. estou, ele é o site do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ah, MDS. tá. Eu não sei se existe o MDS ainda ou se mudou, mas o site ainda existe. E a gente tem a Munique. A Munique, talvez dentro desse site, é uma base super importante para a gente, porque a Munique é uma base de dados para município, de dados sociais para município. E eu Uhum. começou a nossa conversa, quanto mais você diminui a escala, é mais difícil de você conseguir. E o município ele é um ente administrativo muito importante para o Brasil, porque ele tem uma certa independência, então ele precisa de informações específicas para gerar suas próprias políticas. A gente tem muito pouca informação específica para o município, a gente trabalha muito com o Estado. Entendi. Enfim, mas é o que eu te falei, é assim, isso daqui daria uma conversa só sobre esse site, só sobre essa base, do que dá para ser feito. Quais são os usos disso? Eu posso usar para fazer política? Posso, mas um uso muito recente, por exemplo, da base do Bolsa Família, é naquele programa de transferência, naquele programa do auxílio emergencial, Tá. que o próprio software usa a base para saber, olha, quem tem o Bolsa Família, Uhum. para saber se ele é elegível para o auxílio ou não, entendeu? Então, é o governo usando a base do próprio governo. Isso é muito produtivo. Não é só gerar a base e deixar ela jogada. Sim, sim. Entendi. Só que as informações, os dados. O Francisco, eu vou mudar um pouco de assunto assim, saindo dessa base com certeza. A gente teve uma conversa na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil com o Paulo Lutufo e o Pedro Alau, né? São dois epidemiologistas. E, particularmente, o Lutufo, ele fez um comentário, né, sobre o estudo do delta, né, do aumento do número de mortes por semana, por mês, né, como uma forma de você estudar a evolução da pandemia, né? Porque o que acontece? O diagnóstico final da COVID, ele é um diagnóstico que às vezes demora, né, para sair o dado. Enquanto que, evidentemente, né, que o dado da data de morte da pessoa é o dado cru, né, quando que morreu. Esse tipo de dado, por exemplo, sobre óbitos, por exemplo, só assim, testando, né, um pouco da disponibilidade de dados, é algo que a gente consegue encontrar nessas fontes também, e são dados públicos, por exemplo? Consegue. A gente tem esse tipo de informação de óbito no DataSUS. Especificamente do COVID,
Esses dados estão sendo referenciados, eu procurei um tempo atrás. Deixa eu ver se eu ainda encontro. E enquanto a gente está entrando, Francisco, eu vou fazer uma outra pergunta, né? Você comentou, nossa, Henry, dava para a gente fazer, né, um vídeo só sobre isso. Aliás, dá para fazer um monte, né, de vídeos só sobre aquilo, porque cada base de dados daquela tem uma riqueza de informações, né? Uhum. Então, aí a pergunta que eu faço é: você conhece algum texto, algum site que tem meio que um condensado dessas informações, assim, meio que uma coletânea, Francisco? Depois não precisa mostrar agora, né, para a gente não ficar saindo da lógica agora, que a gente foi para o DataSUS, por exemplo, mas depois se você puder mostrar alguma coisa para a gente, acho que vai ser legal também. Olha, um site que tem essa informação condensada eu nunca encontrei. E é justamente por isso que eu já pensei em fazer isso, porque eu aprendi isso na universidade, eu fiz alguns cursos de extensão, e eu vi como eu estava lá no curso de extensão, que a pessoa que me deu o curso, né, mostrava tudo para mim, e eu falava, nossa, como fica mais fácil quando está tudo num lugar só, sem eu ter que ficar procurando, e a gente fazia uma discussão do que tinha em cada base. Esse tipo de informação não existe para todas as bases. A gente tem uma base, eu vou mostrar daqui a pouco, que agrega as informações dos censos. Por exemplo, tem os censos do mundo inteiro. Mas voltando para o DataSUS, esse daqui é o DataSUS. O DataSUS é uma base um pouco chatinha de mexer. No caso, eu extraio as informações aqui no Tabnet. As informações sobre o coronavírus, eu cheguei a procurar. Isso é até interessante você ter mencionado, porque é um pouco difícil você extrair as informações do coronavírus do site do DataSUS. No Mas, caso mais específico, não era nem específico do coronavírus, sabe? É algo como delta mortes, né? Que acontece? Você pega, quando tem situação de pandemia, esse é um ponto que o professor Lotufo colocou que eu acho muito interessante, né? Quando você tem uma pessoa que vai a óbito por conta, sei lá, de um problema, sei lá, de câncer, por exemplo, né? Porque não conseguiu ter o tratamento emergencial, eventualmente, né, numa situação ali de, sei lá, um sangramento que pode ter acontecido, né, no caso de leucemia, coisa do gênero, a pergunta que faz, né, se a pessoa morreu por, né, infecção de Covid, você fala, não, né, não, aliás, não morreu de Covid, né, infecção do SARS-CoV, não foi pela infecção, mas foi em função da pandemia, porque as UTIs estavam todas lotadas, então a pessoa não conseguiu ser atendida, né? Então, isso inclusive é uma métrica interessante para ver a questão até do colapso ou não dos sistemas de saúde, do impacto que nós termos um SUS, né, que dá acesso à saúde. A gente reclama muito do nosso país, né, mas o SUS, ele é uma coisa que acho que a gente tem que se orgulhar aqui no Brasil, né, que a gente tem, né, de ter acesso à saúde, né, claro que tudo pode melhorar, mas esse acesso é uma coisa importante. Então, era mais nesse sentido mesmo, né, de não ter o dado final do diagnóstico, mas às vezes você tem o dado de mortes, por exemplo, né? Então, os dados de morte, ele tem no DataSUS e eles tem que ser registrado o motivo do óbito. Mas, por exemplo, se a gente vir aqui nas informações epidemiológicas de morbidade, aí, por exemplo, ele fala de casos de AIDS, de tuberculose, de mortes específicas. O que você tá falando é muito interessante também, porque tem a ver com cruzar a informação. Porque, ok, o DataSUS me dá informação sobre o motivo da morte, mas, por exemplo, eu vou pegar uma coisa que é um pouco mais simples de relacionar, que é a leptospirose. Leptospirose, uma doença derivada da urina do rato, está muito ligada à enchente. Então, não pode não ser incomum que uma pessoa que passou por uma enchente morra de leptospirose. Mas eu não sim, posso afirmar, eu não posso colocar no atestado de óbito morte por enchentes. Eu coloco leptospirose, infecção. Mas se eu isso. conseguir cruzar esses dados de morte por leptospirose, por estado ou por região onde eu sei que existem enchentes, eu posso falar, olha, tem uma relação aqui. Eu não posso falar que todos eles foram derivados dessa enchente, mas olha como nesse período aumentou a quantidade de mortes por leptospirose depois desse período longo de enchente. Que é um problema Uhum. muito comum na cidade de São Paulo, né? Então, esse tipo de informação, esse tipo de coisa a gente consegue fazer cruzando dados. E isso é uma outra coisa que
é muito importante quando a gente nunca fica numa informação só. Porque, por exemplo, o Covid, ok, eu tenho DataSUS para pegar essa informação, mas eu tenho uma outra fonte de dados para o Covid, que é um quadro feito por um órgão independente, que é o Brasil.io, que ele pega dados sobre as mortes do Covid de outra fonte, que é das secretarias estaduais, e não do DataSUS. Isso é super importante, por quê? Porque a gente consegue cruzar, olha, mas será que a gente não está subestimando ou superestimando os casos? Será que a nossa metodologia está correta? A gente consegue confrontar as fontes e verificar qual que é a melhor fonte para o nosso trabalho. Uhum. Perfeito. Inclusive, dá até para... Eu tentei ativar uma coisa antes da gente começar, mas eu não consegui fazer funcionar direito. Mas se você conseguir cruzar as informações e tiver a localização, algumas informações do DataSUS das secretarias, a gente tem a geolocalização. Você pode colocar elas no mapa. Uhum. E foi uma coisa que eu fiz para um curso da IBM, que eu fiz sobre ciência dos dados, que tinha a ver com o projeto final. E esses daqui são os bairros de São Paulo. Se eu tiver informação, eu consigo colocar em cada bairro quantas pessoas morreram, e esse mapa é todo interativo. Então você consegue ter uma visão espacial do problema. Esse é o meu cachorro, que provavelmente deve ter percebido alguma coisa. Mas deu certinho, viu? A gente estava querendo fazer o teste, né? Se o microfone pegar o som do cachorro e ele, olha, parabéns, viu? Na hora certa ele latiu. Meu cachorro faz parte uma parte muito importante da minha vida. Eles também estão sofrendo de ficar tanto tempo dentro de casa. Mas, enfim, as possibilidades são muito grandes, são infinitas quando se fala com dados. Eu acho que a grande questão é assim, o dado hoje, informações, é que nem a eletricidade. Uhum. A gente precisa delas, tem muita coisa, e a gente não sabe exatamente o que fazer com isso. E aí e nem onde localizar, não sabe onde localizar e não sabe como trabalhar com isso, né? Por exemplo. O Google tem um sistema de busca específico para base de dados, mas tem. Oh, mostra aí pra gente aí. Eu não lembro o nome, mas ele funciona de uma forma muito parecida com todos os produtos do Google, né? O Google Pattern, o Google Academic, que é o Google Dataset Search. Esse é um site especialmente interessante porque, assim, ele procura as fontes de dados oficiais, no caso, ele pode procurar essas do governo e outras fontes de dados, mas ele também procura fontes de dados que estão disponíveis em sites separados, por exemplo, no GitHub, no Kaggle e outras plataformas. Então, olha só, ele fala, testar coronavírus, Covid-19 ou temperaturas globais. Vamos colocar coronavírus. Ele vai me dar todas as bases que ele encontrar na internet que tem a ver com o coronavírus. Então, ele achou uma que a gente sabe que existe, que é da Organização Mundial da Saúde. Agora ele também achou uma do New York Times, que é uma que normalmente não faz parte de uma organização governamental. Uhum. Existe esse outro site, que na verdade ele está vinculado ao Kaggle, que ele tem dados específicos do coronavírus. E com isso você consegue ter acesso a fontes de informação que você não teria, que alguém teria que te falar. Olha, e essa informação está lá no Kaggle, então vai lá e você tem que procurar. Nossa, Francisco, esse negócio de falar Google Dataset Search aí, para mim já ganhei o ano já aqui. E ele procura informação também em artigo, porque é muito comum artigo científico que usa dados disponibilizar a fonte de dados num repositório comum. E às vezes ele localiza para você a fonte de dados do artigo. Então, olha só que fantástico. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos fazer junto. Eu estava falando assim, eu estava curioso para saber o número de óbitos no Brasil, por exemplo, né? Se eu digitar ali, então, lá onde você digitou coronavírus, tipo, em português mesmo, tipo, óbitos no Brasil, será que ele me mostra uma coisa? Vamos ver. Ou mortalidade, ou mortes no Brasil, né? Mas... Não, sem coronavírus, direto, só óbitos mesmo. Óbitos no Brasil. Geral.
Bom, ele achou mais de 100 conjuntos de dados que tem as palavras óbitos no Brasil. Tá, entendi. Então, no caso, isso daqui é uma base, Atlas Nacional Milton Santos, eu não conhecia essa aqui. Óbitos em menores de 1 ano de idade por causas não definidas. Um óbito muito específico, né? Dados sobre a mortalidade materna. Então, agora a gente precisaria começar a especificar o que a gente está querendo, né? Esse é interessante porque ele foi fornecido por uma universidade, olha. Ele é da Federal do Rio de Janeiro. Então, ele também procura informação que está dentro da universidade, que muitas vezes não chega na sociedade. Nossa, fantástico. Quer dizer, é uma forma que a gente tem de ir descobrindo essas outras fontes também, né? Nossa, é incrível. Em relação ao coronavírus, se você quiser, você tem um site, que é o Brasil I.O. Ele tem até um trabalho muito legal, que eu acho que poderia ser usado para outros tipos de informação. Que ele disponibiliza para a gente as informações do coronavírus da Secretaria de Paz. Aqui eu posso pegar os dados, fazer download deles para trabalhar do meu jeito, mas se eu vim aqui, ó, semana epidemiológica, município, eu tenho as informações por município, no caso, que é a menor escala que eu tenho para ele, Tá. e ele também te dá um mapinha, que deveria estar aqui, mas não está, tudo bem. O mantenedor desse Brasil I.O., quem é, Francisco? Eu acho que é uma pessoa. É mesmo? Aqui, ó, fonte original. Aqui, ó, liberado por Álvaro Justin e dezenas de colaboradores, uma base colaborativa. Tá. Ele tinha em algum momento aqui um mapinha com a situação do Brasil que não estou encontrando, mas tudo bem. Então, no caso, isso é uma plataforma colaborativa de disponibilização dos dados, então o cidadão comum pode fazer. Isso é um tipo de coisa que eu acho que é muito interessante para outras fontes de informação também. A gente está falando dos óbitos, dos tipos de óbito. Então, por que não fazer um dataset específico para os óbitos, pegando de várias fontes de informação e condensando num lugar só? Porque, imaginando essa daqui que a gente está conversando agora, ele pegou dados de várias secretarias, de vários estados e condensou num único lugar. Isso facilita muito para o cidadão, para o tomador de decisão, saber ele, tipo, olha, como é que está a situação? Não é tão comum a gente conseguir confrontar informações, porque como a gente viu no Google, é muita informação. Entendi. Ali, por exemplo, só vou te pedir um favor. Ele tem, ó, links relacionados. Aí tem Boletins São Paulo ali, né? Os dados. Pega qualquer um, né? Pode ser Boletim São Paulo. Você clicar ali, então a gente vai ter Ele vai te direcionar para a fonte. na fonte, tá? Entendi. Legal. E até uma coisa interessante, porque a gente imagina dado como se fosse uma planilha, né? Como se fosse uma tabela. Os boletins de São Paulo, esse eu sei porque eu já mexi, são relatórios em PDF. Então, eles extraem a informação de dentro do PDF, que também é uma fonte de dados. Não é tão comum, porque o PDF é mais difícil de trabalhar. Mas tem técnicas para a gente extrair informação de dentro do documento PDF e transformar numa planilha que a gente consiga fazer análise. Sim. Olha só. Quer dizer, é quase que aquilo que a gente chama de dado desestruturado, você consegue colocá-lo num formato estruturado, vamos dizer assim, né? Dentro de campos Exatamente. relacionáveis, né? Pesquisáveis correlacionáveis. Fantástico. Nossa, aqui. Agora, Francisco, eu fico te jogando de um lado para o outro, né? Mas é curiosidade mesmo. Olha só. A gente começou, né, entrando, por exemplo, né, em dois sites. Primeiro a gente entrou num site ali de informações sociais, né? Lá ligado ao Cade Único, né? E aí ao Ministério ali que era do Bem-Estar Social, era isso? O Ministério do Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social, né? Depois a gente saiu, foi para o DataSUS. Aí a gente deu um salto, foi para o Google Dataset Search ali, né? Beleza, aí voltamos agora para o Brasil I.O. aí, né? Brasil I.O. e onde a gente está agora. E aí você comentou duas coisas, né? Você falou de dois cursos que você fez, né? Um deles, eu acho que é na própria Unicamp aí, né? Depois, se você puder falar sobre qual é essa disciplina, se ela é aberta
ao público em geral, quem é o professor ou quem são os professores, seria legal. E depois queria que você falasse um pouco sobre esse curso da IBM que você fez também, né? Que eu acho que é outra questão importante, né? Para a gente dividir com os colegas, né? Que tem interesse na área também, coisa do gênero. Na verdade é assim, em relação aos cursos da Unicamp, eu fiz vários cursos de extensão, né? Porque eu sempre olho os cursos de extensão da Unicamp e eu sempre estou fazendo alguma coisa. Tá. Eu comecei com alguns cursos menores que não são mais oferecidos, aqueles cursos de 2 dias, sabe? Uhum. Mas quando eu comecei a me interessar mais pela área de dados, uma coisa que eu fiz, e é uma coisa que assim, eu particularmente recomendo para quem está na universidade, é procurar disciplinas específicas que tratem do assunto. Eu fiz duas, na verdade, junto com a pós-graduação, porque eu estou terminando a graduação agora, mas existe um programa dentro da Unicamp que eles chamam de Programa Integrado de Formação. Então, Uhum. basicamente, significa que eu posso, a partir de quando eu estou próximo de definir o curso, eu posso fazer disciplinas da pós-graduação com um aluno especial. E eu fiz uma delas que eu acho muito interessante, para quem quiser se interessar pela área, que é a Introdução ao Aprendizado de Máquina e a Mineração de Dados, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá. Porque a ideia é trabalhar com essas técnicas de o como fazer. Assim, a gente tem os dados, ok. Agora, como eu vou extrair, como eu vou tratar? Apesar de ser uma disciplina de pós-graduação, ela é uma disciplina que ela não é muito difícil, Uhum. ela tem uma matemática mais avançada, mas a maior parte do que a gente tem de aprendizado de máquina pode ser automatizado em programação. Então, talvez a grande questão que eu recomendaria para quem está começando nisso tudo seria aprender uma linguagem de programação qualquer. Não precisa se tornar um expert que vai, sei lá, hackear a NASA. Não, a gente não precisa hackear a NASA, tá tudo bem. E Eu vou até fazer um comentário, viu, Francisco? Normalmente, quando tem uma situação como essa, eu falo, não tem que hackear a NASA, eu não tenho nem que saber programar dados, eu preciso conhecer caras que sabem fazer, entendeu? É mais ou menos por aí, né? A gente tem que construir rede. Ô, Francisco, vou fazer um teste com você, então, aqui agora, né? Tem um site muito bom que você já me ensinou, que é o www.google.com, né? Vamos uhum. entrar no google.com e vamos digitar lá, então, cursos sobre data mining ou mineração de dados, não sei, né? A gente pode fazer no Google, mas eu acho que eu vou só fazer uma coisa antes. Tem um site que eu recomendo muito, que foi onde eu fiz vários cursos, eu estou fazendo um agora, inclusive, que é o Coursera. Sim. O Coursera tem cursos tem cursos de ética, tomada de decisão, cursos que você pode imaginar de várias universidades do todo. Se a gente vir aqui e colocar Data Science, porque eu sei que ele vai aparecer, que é um que eu já fiz. No caso, esse primeiro aqui é o IBM Data Science. Uhum. É um curso da IBM, que é dentro da plataforma Coursera. Ele é pago, tá? Mas a gente, para quem não pode pagar, o Coursera oferece a possibilidade de pedir bolsa, no caso, a isenção do pagamento. Foi como eu fiz, eu não tinha condição de pagar o curso. E esse é um curso que eu particularmente recomendo, porque ele não é um curso, eles são, acho que 8 ou 9 cursos, tá? No caso aqui, 1, 2, 3, vamos ver o último aqui. 9 cursos, que passa por todos os detalhes da área de dados. Então, ele começa com o que é a ciência dos dados, mais óbvio, o que é esse negócio, o que é dados, como é que a gente trabalha com isso. Ele Uhum. fala das ferramentas, fala de metodologia, fala de Python. Python é uma linguagem de programação muito simples, então, para quem nunca programou, para começar, é assim, ele já foca na programação para você aprender a mexer com seus dados. Então, esse é um curso que eu particularmente recomendo. E vai para outras áreas, banco de dados e por aí vai. E pega assim um cara que não entende nada de programação, tipo um Henry Suzuki, assim, consegue pegar um curso desse e fazer, Francisco? Consegue. Tem que ter algum conhecimento, não tem não, assim? Olha, esse curso aqui, a parte de programação dele é bem simples. Ele vai te ensinar o básico da programação. Tem um Entendi. outro curso da USP nessa plataforma, que é o Introdução à Ciência da Computação com Python, que eu cheguei a fazer um curso básico de programação para quem não sabe o que é programação, não sabe o que é o compilador e uma variável. Ele tem várias lições e vários exercícios pequenos para você fazer, ajuda muito, eu particularmente recomendo. Ah, Python é legal. uma linguagem que é usada para quem trabalha com dados, mas ele é uma linguagem muito fácil de entender. Ele é muito simples de você trabalhar.
Entendi. E olha só, tem um outro, né? Cadastre-se gratuitamente, inicia em 16 de julho. O Coursera ele trabalha com a ideia de turmas. Então, cada turma começa numa data. Então, por exemplo, se eu me cadastrasse agora, eu já fiz esse daqui, então eu não consigo Ah, fazer o cadastro. óbvio. Ele começaria o curso em 16 de julho. Então, eu vou me cadastrar e aí ele mandaria um e-mail para mim em 16 de julho. Comece o seu curso de dados da IBM. Também conhecido como hoje, 16 de julho, né? Também conhecido como hoje, bem observado. Às vezes ele joga a data mais para frente, mas é muito mais para controle interno do Coursera. E por que isso existe? Porque ele te dá um prazo para você acabar. Eu gosto muito dessa plataforma de aprendizagem por causa disso, porque ele te dá a ideia de prazos, te ajuda a não perder o ânimo na hora que você está estudando. Então, você coloca na sua agenda, você consegue conciliar com, olha, eu sei que eu tenho que entregar, tem várias avaliações, eu sei que eu tenho que entregar essa lição até a data tal. Então, ele te ajuda bastante na organização. Eu gosto muito dessa plataforma. Que legal. E aí o outro curso que você comentou que tem no Coursera também, esse da USP, aí você pode mostrar para a gente aí também, aproveitando, né, que a gente está aqui visualmente. São duas partes, tá? No caso, eu tenho a parte 1 e a parte 2. E eu já sabia programar quando eu fiz esse curso, porque eu aprendi na física, eu aprendi a programar numa linguagem que chama C, e quando eu estava querendo aprender a linguagem Python, eu vim para cá e procurei esse curso. Eu fiz curso aqui, eu falo com, tem um professor lá da estatística, da matemática da USP. Ele é um cara super legal, a gente conversou algumas vezes por LinkedIn, super disponível, me deu alguns conselhos. Legal. E aqui você tem a parte 1, esse daqui é um pouco diferente no seguinte sentido. Aquele da IBM é pago. Esse daqui, eu posso fazer ele gratuitamente. Se eu clicar aqui, cadastrar gratuitamente. Só que eu não recebo o certificado. Então, se você não se importar com o certificado, se você só quiser pelo conhecimento, você não precisa pedir isenção. Uhum. Entendi. E aí tem os instrutores, o programa. Se você vir no programa, ele vai te falar, olha, primeira semana, o que você vai ter que fazer? 2 horas para concluir. Apresentação e introdução do curso. Segunda semana, introdução ao Python, vai falar a base da programação. Então, se eu vir nos vídeos, tipos de dados, entradas de dados, como enviar exercícios para o corretor automático, é uma coisa muito operacional desse curso, mas às vezes confunde. Então, para quem nunca programou, eu recomendo bastante esse curso do Fábio Con, da USP. Tá. Então, assim, vamos lá, né? Eu vou pegar uma pessoa que tem meu perfil, né? E eu vou compartilhar com um monte de gente que, mais ou menos que nem eu, tá, Francisco? São pessoas que trabalham com inovação, MIT, transferência de tecnologia, tal. E sempre eu ouvi assim, né, Francisco? Fala, poxa, todo mundo fala que a gente tem que entender de ciência de dados, tal, diz aquilo. Se eu fosse pegar uma dica sua, então, né, do meu amigo Francisco aqui, falar, cara, você vai começar a trabalhar com isso daí, ó, vou dar uma dica aqui, assim, meio que de alguém que fez, né? Você recomendaria começar, então, ali por esse curso da USP, por exemplo? Eu recomendaria porque Python é a linguagem de programação usada na ciência dos dados hoje. Tá, Então, como esse curso é muito intuitivo, eu recomendaria começar por ele. tá. E é de um curso de que duração, Francisco? Olha, ele dá, eu acho que são 4 semanas. Deixa eu ver aqui. São. Opa. No programa dele, ele fala para você que são 9 semanas. Errei Tá, um pouquinho. Mas esse tipo de curso você faz no seu ritmo. entendi, Então, se você tiver numa semana que você consegue fazer algumas lições a mais, você consegue acabar ele antes. entendi. Eu acabei esse aqui, como eu já tinha um pouco da base de programação, então eu pude pular algumas coisas do começo, sobre o que é variável, aquelas coisas, conceitos mais básicos. Uhum, Eu acho que eu acabei esse daqui, 9 semanas daria 2 meses e pouco. 2 meses, né? Eu acabei, uhum, acho que em um mês. tá, Fazendo no ritmo, fazendo as lições. entendi. E aí tem a parte 2 também, então, dele, né? Tem a parte Legal. 2. Mas só a parte 1 já te dá a base necessária. A parte 2 mexe com os outros conceitos um pouquinho mais chatos. Ah, entendi. E aí depois desse, aquele outro da IBM lá, você acha que ele te ajuda também, é isso, né? Seria É, quase, a trilha seria mais ou menos essa, faz esse daí, depois faz o da IBM?
Eu acho que assim, para a ciência dos dados, você tem mais de uma trilha que você pode seguir, porque na verdade a ciência dos dados não é uma área, não é um curso de graduação. A gente tem cursos de graduação em ciência dos dados hoje, mas ela é uma área multidisciplinar, que tem várias áreas, que agrega várias áreas de conhecimento. Então, por que eu acho legal da IBM? Ele condensa toda a informação num lugar só e te ensina a usar as ferramentas para poder trabalhar com dados. Tá. Inclusive com ferramentas que a gente não mexeria. Por exemplo, fazer mapas com programação. Uma coisa não é tão óbvia. A gente imagina que um programa vai fazer essa coisa, assim, mostrar um navegador para a gente, por exemplo. Mas agora tem um programa do governo do estado de São Paulo, que é o do Via Rápida, e eles têm alguns cursos de programação, eles estão com uma trilha de ciência dos dados dentro do Via Rápida. Eu vi esses dias, vi semana passada, na verdade. Eu estou até para dar uma olhada lá para ver como é que funciona. Legal. O Francisco, agora sim, eles mostram parte de programação, né? Agora, fontes de dados, né? Assim, falando dos cursos, você mesmo comentou, né? Que tem aquele curso que você fez na Unicamp, né? Que era uma disciplina de pós-graduação, que ele juntou muita coisa ali, né? De fontes de dados e tal. Você tem alguma dica, assim, da cozinha para passar para a gente? Bom, tem o próprio Google Data Search ali, que você mostrou, é fantástico, né? Mas alguma outra dica, assim, especial para os nossos colegas que estão nos ouvindo? Eu acho que pensando em fontes de dados, eu acho que o mais importante quando a gente fala de fontes de dados não é você pensar na programação e nem na ciência dos dados, é pensar na sua área. Por exemplo, que informação você quer para a sua área? A gente estava falando dos óbitos. Tá, eu quero informações sobre óbitos. Faz uma pequena busca no Google Dataset, procura e vê que tipo de informação tem disponível. Tenta criar um crivo, assim, o que é mais confiável dentro da minha área? Sites do governo? Ou é melhor eu pegar site de universidade ou site independente? Então, no fundo, a grande questão é assim, porque eu conheço várias fontes de dados por causa da administração pública. Se eu fosse dar um conselho para as pessoas, elas tivessem tempo, eu recomendaria muito que elas fizessem um curso de administração pública, porque isso te dá uma noção maior de país, te dá uma noção maior de... Você não vai ficar focado em uma única área do conhecimento, ele é um curso muito transdisciplinar. Na verdade, ter uma ideia, né, de administração pública e de direito, de forma geral, é quase que um exercício de cidadania, né, meio que conhecer como que funciona as regras do jogo, né, vamos dizer assim. Sim, e também te dá uma noção de onde procurar informação, porque são áreas que te obrigam a pensar, olha, são áreas que te obrigam a tomar decisão. Acho que cursos que te fazem tomar decisões são super importantes. A administração é um curso que faz muito isso com você. E quando você vai tomar decisão, você vai procurar informação. Eu conheci muito por causa da administração pública, porque a gente fala muito de política social, a gente fala muito de SUS, mas se for para a área de comércio exterior, a gente tem o Banco Mundial, tem o Siscomex, tem várias bases por aí de cada área. Você me falou na primeira conversa que a gente teve que você é formado em farmácia. Eu fico imaginando que deve ter fontes específicas da farmácia, da epidemiologia. Até mesmo de prescrições, volume de vendas, tem dados assim, empresas especializadas, né? São empresas que, com base de dados fechadas, né? A assinatura é caríssima, caríssima em termos, né? Quer dizer, normalmente as empresas conseguem assinar, né? Mas não é um dado aberto, assim. Né? E muitas vezes a gente tem acesso a esses dados via universidade, mesmo sem estar dentro da universidade. Então, por exemplo, a Unicamp assina várias bases de dados, várias fontes de artigos científicos. Eu tenho acesso como aluno da Unicamp, mas se uma pessoa de fora for dentro da Unicamp, quando a gente estiver no período normal, né, óbvio, porque agora está tudo fechado, e usar um computador da universidade, você tem acesso a essas informações. Então, eu posso pegar e lá no computador da biblioteca da Faculdade de Ciências Aplicadas, que é o campus aqui de Limeira, onde eu estudo, e procurar as fontes de artigos que a Unicamp assina que está disponível para mim. Perfeito, isso mesmo. Né? E quem é estudante da Unicamp consegue fazer isso via VPN, até de casa, né? Se for o caso. Exatamente. Mas legal. Francisco, então, assim, aí tem um outro lado, né, que a gente falava no começo. Aliás, eu comentei com você agora mesmo, né? Quando eu posso ir atrás das fontes de informações, mas aí eu posso fazer uma outra coisa, né, que é cruzando isso com o mundo acadêmico ou de publicações, né?
eu posso também fazer uma busca de quem publica estudos num determinado segmento, né? E aí é uma forma interessante de, poxa, o cara fez um doutorado todo, né? Ou então a área de pesquisa dele é sobre, sei lá, mortalidade de forma geral, provavelmente ele deve ter conhecimento sobre fontes de dados ou até aqueles macetes que só quem realmente trabalha na área, né, que conhece. Inclusive algumas das armadilhas que os dados nos pregam também, né, Francisco? Que eu imagino que às vezes você chega, vai confiando numa base de dados, você fala, então, mas tem um bias aqui e só quem trabalhou que sabe, né? Acho que você deve ter passado por umas dessas, não passou não, Francisco? Eu acho que a gente sempre vai ter esse tipo de problema quando a gente trata de informação, porque informação é assim, é um dado, é um número. Mas a grande questão é o que isso representa no mundo real? Qual é a consequência desse dado? Qual a Uhum, consequência de eu usar disso? Eu usar esse dado. Então, eu entendi. posso usar esse dado para criar um artigo, para criar uma política, para gerir um portfólio, e ok. Mas ele não está desconectado do nosso mundo real, vamos dizer assim. Não, E perfeito. é como você falou do bias, do viés. Essa questão do bias é tão importante que até a própria estatística tem métodos para você medir o seu viés dentro do seu trabalho. Eu vi uma apresentação de mestrado uma vez, que a pessoa que apresentou o trabalho, ela usou a estatística para ver quais variáveis ela estava usando demais, para ver se ela não estava enviesando a pesquisa dela. E ela descobriu que ela estava usando muitas variáveis, que ela usava várias, acho que coisa de 30, 40 variáveis, que Uhum. tinham alguma ligação com renda. Então, é assim, tudo bem, renda é importante, mas será que eu quero enviesar só para renda? Será que eu não quero olhar um outro lado também? Ela, E na aí, verdade, ela fez uma análise estatística das análises estatísticas dela, né? Quase que isso, assim, para ver se não estava tendo um viés, né? De puxar mais para um lado, para o outro, ou talvez uma fonte de dados comum que passa por vários tratamentos e depois volta do outro lado também, né? Então você fala, nossa, se tiver um erro aqui, acaba comprometendo todo o restante. Fantástico, legal. e eu acho Francisco, que deixa eu te fazer um outro pedido aqui, né? Lógico é que assim, a gente está numa conversa aqui, né? Tem curso, tem fonte, a gente falou de um monte de coisa. Você tem algum trabalho assim que você fez, assim, que você fala, putz, aliás, esse aqui é meu TCC, ou esse aqui é um trabalho que eu fiz, que eu acho que ele mostra bastante o resultado, né? De como a gente vê essas coisas acontecendo. Acho que uma coisa que você comentou mais de uma vez aqui, uma palavra que é uma palavra muito importante, que é a questão de definir o problema, né, Francisco? Então, assim, qual é o problema que você quer resolver? Né? Qual é o X da questão, vamos dizer assim. E é legal quando a gente consegue ver alguns problemas sendo resolvidos, né? Às vezes a parte de definir qual é a pergunta é a parte mais bacana do negócio. Você tem alguns trabalhos, ou seus, ou de um terceiro, que fala, nossa, esse trabalho aqui é muito legal, tal. Sempre gosto de citar porque eu acho que ele resume bem, condensa bem isso tudo que a gente falou. Você tem algumas dicas desse tipo para passar para a gente aí, Francisco? olha, tem o trabalho que eu fiz como trabalho final na disciplina de aprendizagem de máquina. Ele é um trabalho muito simples, na verdade, tanto que eu não cheguei a publicar ele, porque muita gente já deve ter feito alguma coisa nesse sentido, mas eu coloquei ele no meu TCC. Tá. Que meu TCC que eu estou terminando agora, a parte burocrática, é sobre tomada de decisão no setor público. Uhum. Eu trabalhei com uma ideia se chama curva de Kuznets. O Kuznets foi um economista. Basicamente, o que o Kuznets fez? Ele falou que existia uma relação entre renda per capita e degradação ambiental. Então, ele pegou, por exemplo, emissão de CO2 e renda. Aí, o que ele fez? Ele colocou, no caso, a renda aqui embaixo, no eixo X, Uhum. colocou a emissão de CO2 aqui e traçou uma curva. Isso foi no começo do século XX, muito antes da gente ter toda essa questão de ferramentas que a gente tem hoje. E ele falou, olha, eu percebi que quando eu faço isso algumas vezes, vira uma curva em forma de U invertido. Até é um problema muito acadêmico, mas por que isso é interessante? Porque pensa bem, se aqui está aumentando a minha renda per capita, e aqui está aumentando a minha degradação, o Uhum. que essa curva está falando para mim? Quando chega num determinado momento, conforme eu aumento a renda per capita, se aumenta a emissão de CO2.
Uhum. Eu posso pensar, faz sentido, porque as pessoas estão consumindo mais, então você aumenta a emissão, por exemplo, por causa de carros. Só Sim. que isso daqui está falando para mim que quando eu chego num determinado momento da renda, a degradação cai. E o Uhum. Kuznets, ele percebeu isso e ele falou, olha, eu vou publicar. Eu acho que também era um pouco mais fácil publicar no começo do século XX, porque no artigo dele, no original, ele fala que o artigo dele era 5% feito de dados empíricos e 95% de especulação bem intencionada. Uhum. Mas por que esse tipo de problema é interessante? A gente tem problema de viés aqui, mas é uma análise de dados, é uma forma muito simples de fazer análise de dados. Eu tenho duas variáveis que eu quero saber se elas têm alguma correlação. Eu posso usar método estatístico para saber se elas têm uma relação e descobrir se isso tem algum comportamento. No caso, eu fiz a mesma coisa que no trabalho original do Kuznets, eu peguei o CO2 e peguei renda per capita e tracei a curva. Isso, no caso, é para Brasil. E eu fiz para algumas outras variáveis, que está aqui no cantinho, mas elas não adquiriram essa forma, ou seja, a análise do Kuznets não funciona para todos os tipos de gás. Uhum. Então é assim, para o tomador de decisão, por que isso é importante? Porque isso me ajuda a saber o que descartar. Então, tudo bem, eu estou falando de poluição e eu quero trabalhar com essa questão da renda, porque renda é mais fácil de trabalhar. Uhum. Então, eu sei que eu consigo afetar CO2, então como é que eu vou trabalhar com os outros? Eu sei que essa análise não vai funcionar. Isso é uma coisa muito simples de ser feita. E te Uhum. dá algumas correlações, enfim. Entendi. Não, legal. Uma coisa interessante é que quando a gente pega o mesmo conjunto de dados ou o mesmo problema e olha por perspectivas diferentes, metodologias diferentes, autores diferentes, a gente vai chegando a conclusões assim, né? Talvez, né? Pelo menos consegue enxergar mais de uma opinião sendo embasada, ou como que as pessoas têm embasado suas opiniões, né? Eu vou voltar a falar sobre o coronavírus, que é um assunto que tá em voga agora, e por acaso tive a oportunidade, não por um acaso, mas por uma felicidade, de conversar com dois grandes epidemiologistas, né? Como comentei no começo da nossa conversa. E aí, às vezes, a gente vê, né, Francisco, o pessoal fala assim, a curva do Brasil, do platô dos novos casos de morte disso, tá um platô alongado, né? Aí você fala, Uhum. nossa, o que que tem? Aí você fala, né, se a gente for pegar várias ondas somadas, né? É que nem aquela história de pegar Fourier, né? Análise de Fourier. Você vê, né? Tem uma onda, outra, tal, e você fala, ué, peraí. Na verdade, o que eu estou vendo aqui não é uma grande onda, né? Eu estou vendo aqui, na verdade, a soma de várias ondas menores. Então, é claro, né, um país continental como o Brasil, em que, por exemplo, a região sul demorou mais para ter os primeiros casos, ou para ter realmente, né, o aumento do nível de transmissão, é, durante muito tempo a população toda do sul, né, que contava com a população do Brasil, não estava afetada pela pandemia, né? E agora que o norte, por exemplo, a região de Manaus, né, já nitidamente, né, caindo o número de mortes, internações, etc., né, e o sul subindo agora. Então é normal, né? Por que está alongando a curva? Porque a gente está analisando dados somados de um país continental como o Brasil, ao passo que provavelmente o melhor seria, ou não é o melhor, mas uma análise interessante seria ver por localidade, né? Aliás, vamos pegar uma cidade grande como até São Paulo, né? Ou a região metropolitana aqui, tem tanta gente, né? Aqui, né? Os tantos milhões que a gente tem, que talvez aqui fizesse sentido você fazer uma análise, né? É, não vou falar por bairro, porque as pessoas se locomovem, né? Mas uma análise dentro da Grande São Paulo certamente teria que ser separada na análise do resto do estado, né? Coisa do gênero. Então, são essas questões que eu acho que são interessantes, né? Da gente fazer as perguntas e também perguntar de onde vêm os dados e qual é o tipo de viés, muitas vezes, que eles nos levam a ter, né?
Exato, e principalmente porque, é que nem você falou, e pensar porque, às vezes assim, a gente tem um dado que está mostrando um comportamento, mas é muito importante a gente pensar por que tem esse comportamento. Porque o Uhum. coronavírus começou no Brasil em cidades que eram hubs aeroportuários, ou seja, onde tinha aeroporto, porque veio significativamente de fora. E agora a gente está no momento que chegou no sul, está chegando no sul, e está chegando no interior de São Paulo. O interior de São Paulo foi muito pouco afetado no início, e agora o número de casos tem aumentado, inclusive na minha cidade. E faz parte do comportamento. Esse tipo de análise mais local, que a gente faz pouco, ajudaria muito na contenção da doença e até na prevenção no futuro. Uhum. Porque você falou o caso de São Paulo, de pensar numa análise só para a cidade. São Paulo fez uma coisa que eu acho muito legal, que se você olhar os boletins da Secretaria de Saúde do Estado, da cidade Uhum. de São Paulo, eles te dão informação para como é que está o número de casos de óbitos em cada bairro. Então, isso para quem está vivendo na cidade, para quem está tentando tomar decisões sobre o que fazer, ajuda muito. Por exemplo, eu não tenho essa informação para Limeira. Então, no caso, se eu tivesse esse tipo de informação, isso ajudaria tanto uma empresa a pensar, olha, mas tá bom, está aumentando, então qual bairro está sendo afetado, qual não está, até para como prevenir. Entendi. Ah, e algo como também, né? Quais são a questão de mobilidade das pessoas entre bairros aqui, né? Porque tem muita gente que está lá na Zona Leste que vai trabalhar na região central ali de São Paulo, né? Usando o transporte público e tal. E aí você pode ver até o efeito que isso tem, né? O uso do transporte público na disseminação, né, do que a gente tem da doença, né? E Mas até, é evidente, né? Claro que isso se a gente tem um dado, né? Você tem a precisão do, e do até dado. como lidar com esse transporte público, né? Exato. Porque qual que é a melhor solução? É limitar o número de ônibus para que as pessoas não saiam muito de casa ou aumentar para que os ônibus vão mais vazios? Pois é, né? Qual a Exatamente. informação que eu tenho aqui em base, qualquer uma dessas duas coisas? Uhum. É isso daí. Mas legal. Francisco, olha, vamos lá, né? A gente está completando aqui uma hora de conversa. Assim, é fantástico, né? A gente vai entrando nas coisas, vai tendo, assim, uns insights, assim, umas coisas que a gente vai pensando ao longo do caminho. Mas assim, para a gente poder deixar as pessoas também com vontade, né, de seguir uma conversa como essa aqui, depois acompanhar futuramente, quem sabe aí, seus vídeos no YouTube que você está para gravar. A gente pode até pensar até numa rede também, né, de outros colegas que já tenham. Eu acho que quando a gente compartilhar esse vídeo aqui nesses grupos que a gente tem, né, de inovação e tal, provavelmente pessoas vão te procurar, viu, Francisco? Depois eu vou pedir para você deixar o seu e-mail ou um número seu, né? Hoje em dia, se você puder deixar o WhatsApp, é melhor ainda, né? Porque as pessoas vão poder te contactar mais facilmente. Mas se você puder passar os dados depois, né? Também seus aí, pelo menos e-mail, seria legal, né? Aproveitar que você está compartilhando sua tela, se você puder colocar numa tela assim, olha. Gente, que é Francisco Martelini, meus dados, contatos são esses aqui, ó. Você tem como compartilhar seu e-mail aí com a gente, Francisco? Tenho, deixa eu abrir um editor de texto aqui. Vamos lá, né? Opa, isso aqui era eu mexendo com outra coisa. Não tem problema, não. Vamos lá. Bom, eu sou o Francisco Martellini. Deixa eu aumentar essa fonte aqui, né? Porque 26, será que é muito? Tá bom. Eu acho que é assim, eu não vou compartilhar meu WhatsApp por enquanto, Não, não, lógico, porque porque senão complica, né? não, e eu sou a pessoa mais desconectada do mundo com o WhatsApp, porque eu costumo falar para as pessoas que meu celular vive no silencioso. Mas eu vou deixar um e-mail que eu tenho, geral, é um e-mail mais público, Tá, eu sempre olho, mas então se alguém quiser me escrever nesse tá, e-mail do ProtonMail, que é um e-mail seguro, criptografado, inclusive, eu sempre estou recebendo e-mail por tá. ele, e aí a gente pode estabelecer alguma forma de contato mais pessoal. Ah, legal, Francisco. Olha, brigadão aí, porque isso aí é uma informação, né, que é importante, como comentei com você, mais do que conhecer os dados, as fontes, a programação, é conhecer fmartelini@protonmail.com. Olha só. Tá, joia. Francisco, olha, eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai continuar conversando agora, fazendo nosso rescaldão,
mas eu vou interromper a gravação aqui, né, para dar mais ou menos 1 hora de vídeo para os colegas assistirem, né, se interessarem pelo tema, de repente falarem com você. Né, os nossos amigos cachorros já estão se manifestando também uma vez mais, né, e a gente vai ficando por aqui. Então, Francisco, né, eu te agradeço. Se quiser deixar uma mensagem final para os colegas aí, fique à vontade. Olha, eu acho que talvez como mensagem final, o que eu deixaria? Eu sou um aluno de graduação muito mais velho, eu tenho 38 anos, eu estou me formando na graduação agora. Eu acho que a mensagem que eu deixaria para os meus colegas, sejam eles novos ou velhos, eu acho que não tem idade para você aprender alguma coisa nova, para tentar entrar numa área nova. O que eu recomendo é assim, vocês nunca precisam parar de estudar. Vocês podem aprender coisas novas, trabalhar com pessoas, isso acrescenta muito para todo mundo.